o Poder Judiciário é, se não o principal, um dos principais protagonistas do cenário brasileiro atual. As sentenças do juiz Sérgio Moro têm sido mantidas e até mesmo agravadas quando os processos chegam aos desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, aqui em Porto Alegre, que é a segunda instância da Justiça Federal. É sobre este cenário que nós vamos conversar com o desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Rogério Favretto, e o doutor em Filosofia e professor do curso de Direito da UBRA, Moisés Pinto Neto. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Bom, gente, vamos começar então pela primeira situação, que é a seguinte, né? O último capítulo dessa história toda foi a prisão do ex-ministro Gedel Vieira Júnior. Gedel Vieira Lima. Que momento é esse que nós estamos vivendo no país? Quando eu falei um capítulo dessa história, já são diversos capítulos que já não são só deste ano. Começam lá em 2015, 2014, 2015, 2016. Essa história vai ter um fim. E o que vocês esperam? Um final feliz? Professor? É complicado, né? Prever exatamente o desfecho desse cenário, mas o que a gente pode observar é que essas operações elas estão atingindo, digamos assim, o coração das oligarquias políticas nacionais, né? E isso está provocando uma espécie de derretimento das instituições. Então, a gente vive um momento que é simultaneamente auspicioso, né? Um momento positivo no sentido de que uma blindagem que existia em relação a esses que estão sendo alvo dessas operações está caindo, mas a gente tem que cuidar também para que esse momento não se transforme, digamos assim, um espaço aberto para oportunismo, né? Para algum tipo de saída populista ou autoritária, né? Ou seja, a gente perder essa referência a esse trabalho de longo alcance, que é um trabalho das instituições, por uma referência personalista, autoritária, né? Algum tipo de saída mágica ou solução mágica para esses problemas, né? Então, eu acredito que a crise ainda vai perdurar no tempo, porque é uma espécie de momento em que o Brasil resolveu, digamos assim, se confrontar com alguns problemas, né, estruturais e apesar disso ser positivo, também tem riscos, né? Também tem, inclusive, prejuízos econômicos e, enfim, né, uma série de questões aí envolvidas. Mas eu acho que não dá para nem romantizar e nem também desacreditar esse avanço que está sendo feito. Sim, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, mas de uma maneira, a minha interpretação foi de que o senhor acha, professor, que é um momento positivo. E aí passo para o desembargador. De início, quero agradecer a sua presença por atender o nosso convite. Desembargador, nessa história, quando eu disse o final feliz, espero eu, né, um final feliz para o Brasil, para a população brasileira. E a gente pode acreditar, então, que esse momento que a gente está vivendo é um momento histórico, onde a gente realmente está combatendo a corrupção no país e que o judiciário tem um protagonismo nesse momento. Alguns até mesmo criticam o protagonismo do judiciário. Eu entendo que é um momento delicado, né, falar em qualquer perspectiva, né, porque essas, não só investigações, mas essas mudanças na política, né, os processos de cassação, afastamento da presidente, agora o novo presidente, levam a uma instabilidade muito grande, né, então, e nesse sentido, obviamente que o Poder Judiciário tem aí tido uma atuação destacada, mas, por um lado, eu sou um dos que me posiciono com mais cautela, porque o Poder Judiciário deve ser o poder moderador de uma crise entre poderes. Agora vimos esses debates, do Supremo discute se pode afastar um senador, e aí começa a ficar algumas coisas um pouco casuísticas, ou o cidadão começa a ver e começa a questionar se é seletivo, não é, o momento. Claro que no plano jurídico, as coisas possuem interpretação, cada processo é um processo, as provas variam. Mas alguns institutos estão em debate, né, na sociedade, na mídia, nos doutrinadores, na academia. E a minha preocupação é que também eu acho que a contribuição do Poder Judiciário ela deve ser concretamente, naquele caso.
eu acho que nós devemos submergir um pouco mais e evitar, às vezes, uma certa sedução pelos holofotes, que eu chamo. Porque isso pode destoar, pode gerar uma crítica sobre a imparcialidade do julgador. Nós temos casos que nem precisa comentar aqui, que hoje são notórios. E eu acho que não é o papel do judiciário fazer o grande combate à corrupção. Nós atuamos nos processos concretamente. Sim. E se aqueles processos, com as punições administrativas, criminais e de ressarcimento e de afastamento político, tem um efeito pedagógico, é muito positivo. Mas temos que cuidar porque não podemos ser os salvadores da pátria. E eu acho que, às vezes, temos algumas manifestações muito ostensivas. Dou um exemplo. Não pode se iniciar, por exemplo, a abertura de um inquérito policial com uma coletiva, né? Uma denúncia do Ministério Público com apresentação em PowerPoint e assim por diante. Porque aquelas pessoas, embora está correta, a mídia tem que buscar informação e eu acho que vivemos um momento de transparência, mas às vezes há alguma exposição depois, mesmo com um resultado distinto do processo, não recompõe mais o patrimônio pessoal, familiar, político e patrimonial das pessoas. Então, é um momento também de todos os poderes e também o judiciário, eu tenho tentado levar essa reflexão, assim. Sim. Nós também temos um pouco de cautela, porque precisamos, nessa hora, ter serenidade, e não estou dizendo que os colegas não estão tendo, mas, às vezes, um pouco desse... que é um momento muito ímpar, né? Sim. As pessoas têm um protagonismo forte e aí pode se perder e pode. Não é por acaso que existem muitos questionamentos de magistrados e mesmo do Ministério Público sobre o seu impedimento. Sim. Ou as suas, vamos dizer assim, prévias manifestações que poderiam, né, já ter alguma opinião que levaria um impedimento, um julgamento precipitado. Então, mas é um momento também difícil, porque a política e nada colabora, né, em todo sentido, né? Nós vivemos um momento de muita instabilidade. Depois, se eu estiver errado, desembargador, mas na interpretação que eu fiz aqui é de que, por mais boa que seja a intenção, existe um rito, existem práticas, existem técnicas que o judiciário deve, né, conservar para que o seu rito, ou melhor, a sua prática seja mais, digamos assim... É difícil a gente falar em neutralidade numa perspectiva pós-moderna no que a gente vive hoje, né? Mas de um trabalho realmente que seja um trabalho, né, que foi dentro da academia instituído, que hoje se configura como prática dentro da nossa legislação, ou seja, por melhor que seja a intenção e a interpretação nesse caso, é de que existe um procedimento. Por exemplo, coletivas na abertura de um inquérito. Uhum. Isso não é uma prática comum, se tornou uma prática comum a partir dos holofotes. É mais ou menos por aí? Eu acho que é equivocado. Veja bem, nós estamos hoje debatendo institutos muito tradicionais do direito, exato, né? A ampla defesa, o contraditório, né? A condução coercitiva, que sempre se entendeu que era diante de uma negativa, né? Sim. Hoje virou, e esses dias eu vi uma pesquisa que isso cresceu enormemente. Então, nós estamos só acompanhando, por exemplo, nessas questões, não vamos nem pessoalizar, até porque eu nem posso comentar casos concretos, mas veja bem, nós discutimos essas que estão em evidência. Mas imagine se isso toma uma certa normalidade, o que vai ser daquele cidadão comum, sim, que às vezes não tem nenhuma defesa adequada? Então, o meu temor é que essas coisas ganhem um corpo e elas acabam rasgando princípios muito importantes, né? Agora tínhamos essa discussão da delação premiada, que é um instituto novo, né, que é importante, sim, e deve ser utilizado, porque a investigação não é mais nos moldes tradicionais do inquérito, ouvir, né? Mas, veja bem, tem que se ter cuidado. A legislação no Brasil se optou por uma legislação que não parametrizou muito. Se apostou que a doutrina e a jurisprudência fossem dar as molduras. Mas a legislação começa a ser aplicada nesses grandes fatos. E aí está tendo essa ebulição toda. Mas é claro e notório que ela só vale se ela é corroborada por prova. Porque é evidente, qualquer um tem essa preocupação diante de um delator. Não que não se possa obter. Aquilo, às vezes, é um início, é um indício, mas tem que ser complementado. Então, eu acho que a expectativa é que nós tenhamos cuidado com esses princípios de valores que diz respeito à pessoa humana, à sua dignidade, à presunção de inocência, por exemplo, e a partir disso temos que amadurecer com cautela para que também não reconstruímos uma história também
com um pouco Sim, de... julgamentos políticos, né, entre outras coisas. Por exemplo, estou lembrando aqui de várias expressões que agora a população em geral, o leigo, por exemplo, começa a debater. A gente aqui falou sobre a condição coercitiva, né? Agora a questão do foro privilegiado, por exemplo. Em Brasília, há quem diga que o grupo de Michel Temer, que está no poder, tenta se agarrar como pode para não perder o tal foro privilegiado. Há chance de mais prisões se eles deixarem o governo, por exemplo, e aí as pessoas já começam a estabelecer o debate até que ponto o foro privilegiado deve, né, se manter na condição que está hoje no Brasil. Professor? Essa é uma questão bem delicada. Só antes de comentar isso, vou fazer um comentário em cima do comentário do desembargador, já que eu tenho mais liberdade de falar por não pertencer, né, ao poder. Então, acredito que o judiciário hoje está numa encruzilhada complicada, porque a gente vê duas tendências contraditórias dentro do Poder Judiciário que, de certa maneira, complicam o estatuto de autonomia, essa ideia que tu trouxe de neutralidade, eu traduziria como autonomia do direito em relação à política, né? No sentido de se estabelecer uma mínima distinção entre o que é jurídico e o que é político, de uma tal maneira que a gente, quando vá ser julgado, não pense que o juiz está decidindo exclusivamente com base em critérios políticos, né? Mas a gente vê, então, um grupo do Poder Judiciário nessa linha que o desembargador comentou, né? Da linha da questão da espetacularização, né? Desse excesso de imagens permeando, né, que seria, digamos assim, o grupo de Curitiba. E, do outro lado, a gente vê na cúpula do Poder Judiciário, né, mais especificamente na ridícula decisão, desculpa o adjetivo, mas não consegui segurar, na ridícula decisão do Tribunal Superior Eleitoral, né, que claramente ficou evidenciado para o público comum, né? Uma total confusão entre o papel do presidente do tribunal, que é o Gilmar Mendes, e o sistema político que ele estaria lá para julgar, né? Nós sabemos que o Gilmar Mendes se encontra em encontros noturnos com o presidente da República, está noticiado aí no jornal, né? Nós sabemos que tem ligações dele com o sistema político diretamente. Então, parece que o judiciário está excessivamente misturado, né, com o problema, de uma tal maneira que vai, digamos assim, se deslegitimando, né, para ter exatamente essa postura equidistante e autônoma em relação a esses conflitos políticos, né? Então, eu acho que é um momento bastante delicado, né? A gente poderia dizer que o Poder Judiciário sempre permaneceu, digamos assim, não que o Poder Judiciário tenha sido antes uma unanimidade, mas sempre permaneceu, digamos assim, não confundido com o sistema político, né, como um sistema diferente. Hoje, a coisa está cada vez mais se mesclando, né, e isso é relativamente perigoso para a democracia, né. Sobre essa questão do foro privilegiado, eu acho que é uma questão, assim, republicana, né? Eu acho que é uma intenção republicana interessante de se desfazer certos privilégios, e acho que ainda existem centenas de privilégios equivocados legais, né? Privilégios estabelecidos pela lei para agentes públicos no Brasil, e que tudo isso tem que ser revisto em algum momento com essa intenção republicana, e o foro privilegiado pode ser um deles, né? É claro que é um pouco complicado a gente pensar na possibilidade de qualquer juiz de primeiro grau julgar o presidente da República, né? Porque isso poderia dar margem, digamos assim, a uma situação relativamente caótica, se a gente pensar que os juízes são seres humanos e que, portanto, nem sempre conseguem fazer essa clivagem entre o político e o jurídico, né? Poderia isso dar margem e por isso exatamente que o foro privilegiado foi criado. Mas eu considero positivo esse momento de afirmação republicana no sentido de desfazer privilégios. Agora, a questão tem que ser debatida com racionalidade, né? A questão tem que ser debatida não só com base em populismo. Desembargador, a questão do foro privilegiado tanto foi debatido agora nos últimos dias. Eu creio que, novamente, está tendo uma proposta legislativa, parece que radical, de acabar, que acredita, eu não acredito que vai se consolidar, porque sempre nessas crises surge isso. É importante, também concordo com o raciocínio do professor Moisés, do ponto de vista republicano. Por exemplo, eu acho que todo presidente e ex-presidente da República deveria ter foro privilegiado nas questões que dizem respeito às ações, do ponto de vista que diz respeito ao exercício do cargo. Sim. Porque, veja bem, submeter um presidente, um ex-presidente, né, a uma... Não é que o colega de primeiro grau de um tribunal vai ser, mas tem mais experiência, mas também a pulverização gera um descontrole. Agora, o problema é que nós vamos debater sempre em cima de crise em cada
casos concretos. E aí acaba não avançando os extremos. Então deveria ter uma seletividade mais racional nesse sentido. Mas ela sempre foi usada como, por um lado, o privilégio, né, injustificado para alguns e como uma chicana processual, né? Às vezes se renuncia, se vai e se volta. E eu queria voltar a uma questão que eu me preocupo, que é essa questão que eu digo dessa exposição, desse, às vezes, o meu temor, que eu tenho colocado nos debates, é que nós da magistratura e do Ministério Público, das instituições da Justiça, vamos pagar caro por isso. É esse o meu temor, porque vão ser as prerrogativas nossas, que são caras e são necessárias para que você tenha independência e condição, e inclusive tem que ter a coragem, tem uma obrigação de ser contramajoritário. Eu não posso julgar pela opinião pública. Opinião pública ou a opinião da mídia, de setores da mídia. Sim. Aqui estamos num veículo, né, de trânsito do comunitário ao geral. Mas veja os grandes meios. Eles têm alguns privilégios, algumas informações, às vezes questionáveis do ponto de vista até da informação antecipada. E o juiz, ele precisa ter esse cuidado. E se nós não cuidar isso, com o Congresso que está envolvido dessa forma, a legislação que sai hoje lá é para certamente reduzir, e isso sim é perigoso, porque aí, se nós retiramos as garantias da independência funcional, judicial, de julgar, de conduzir, aí nós podemos aí ter outros riscos, além de todos esses que já passamos nesses momentos de crise. Vou pedir a ajuda dos nossos convidados para fazer uma análise, por exemplo, tá? Ao mesmo tempo que a gente vê a prisão do Gedel Vieira Lima, o senador Aécio Neves retomou o mandato, né? O que sustenta, na visão de vocês, esse retorno do senador Aécio Neves? Professor? Bom, eu vou analisar do ponto de vista político. Né? Sim. É uma questão muito grave, né? Isso que aconteceu, né? Do ponto de vista político, porque é aquilo que eu comentei na primeira intervenção. É uma espécie de um derretimento da credibilidade das instituições, né, que a gente está vivendo, né? Na medida em que a pessoa comum, né, que, enfim, tem a sua lida cotidiana com outros assuntos e toma conhecimento da política só por meio de telejornal, esse tipo de coisa, se depara com uma situação, né, de uma pessoa claramente envolvida, né, em diversos problemas graves, crimes, né, vai à tribuna do Senado, é recolocada na posição de senador, vai à tribuna do Senado e faz um discurso como se fosse uma grande vítima e tivesse sob ameaça das instituições, né? O que a gente vê aí é algo assim que tira de tal maneira a credibilidade do poder político que coloca em risco a própria ideia de democracia. Né? Por quê? Porque cria um ambiente de cinismo, né, de tal maneira colocado que faz com que aquela confiança que é necessária para que as instituições subsistam comece a se despedaçar. Né? E, no lugar disso, o cidadão comum comece a cogitar, né, como eu já falei, saídas autoritárias. Né? Comece a cogitar que a única maneira de limpar esse cenário é por meio de algum Salvador, etc., né? Que é algo que a gente sabe, por meio da experiência histórica, ser extremamente negativo. É muito pior, é melhor, por pior que seja melhor uma democracia com corrupção do que uma ditadura sob qualquer condições. Né? Uma ditadura não é argumentável, né? Até porque a ditadura caça a própria possibilidade de se argumentar acerca de alguma coisa. Né? Então, não se discute com ditadura porque a ditadura não admite a discussão. Né? Então, isso já é um princípio. Então, assim, é um cenário perigoso esse tipo de situação, né, para as instituições, porque coloca, digamos assim, em risco essa credibilidade fundamental que é a legitimidade política. Né? Nesse caso, desembargador, a gente não está vendo assim uma espécie de bate-boca, às vezes, entre os poderes, entre legislativo, judiciário, algumas declarações, justamente essa espetacularização que a gente vive em todos os setores, mas o que está em foco agora, ou talvez seja uma novidade para as pessoas, é a questão do judiciário em si. O discurso do senador Aécio, ontem, na sua volta ao Senado, por exemplo, ataca justamente aquelas pessoas que tomaram algumas decisões. Isso não enfraquece, como bem disse o professor? Com certeza é muito perigoso. Só que, às vezes, esses discursos eles são seletivos, eles não servem. Sim. Quando o judiciário ataca alguns, quando entra no plano político, porque aos seus nada de dureza e aos inimigos tudo. Veja bem, eu entendo que nesse caso, o que dá para comentar,
Existe uma questão delicada, efetivamente, que o Supremo lida, que é a questão de intervenção no outro poder, do afastamento, que seria um argumento jurídico que tem variáveis de interpretação. Mas me parece, por exemplo, esse caso era um caso que, se eu tivesse que apreciar, eu apreciaria sobre a ótica de um outro tema que está em debate, que é as prisões preventivas. Nós temos casos que são questionados, que as pessoas estão mais de anos, passando 2 anos, que eu acho muito perigoso. A sociedade, às vezes, no plano comum, quer todo mundo preso, aquela coisa. Mas isso é perigoso para a democracia, para o Estado de Direito, porque a pessoa não foi julgado. Quando pega uma pessoa próxima de nós, eu sempre dou um exemplo. Às vezes um filho nosso sai na noite, conhece um amigo, uma amiga, namorada, e sai e pega uma carona. E a pessoa tem drogas, é preso, é acusado por tráfico, e fica preso, e meses, e a família diz, mas ele não tinha culpa. Veja bem o risco que a gente corre. Então, nesse caso, eu examinaria sobre essa ótica. Veja bem, aquelas gravações, que é de conhecimento de todo mundo, me parece que ali haviam manifestações do senador e que ele tinha até uma ameaça de morte. Aquilo sim pode ser analisado, na minha ótica, como um risco, né, de interferir no processo, porque você vai ter a prisão preventiva, porque você pode estar destruindo provas, interferindo na produção, você pode colocar em risco outras coisas. E depois houve várias notícias naquele afastamento, não afasta, né, nem o nome no painel, eram aquelas discussões, que ele se reunia, então ele tinha uma atividade. Ou seja, tu vê, nós ficamos no extremo. Teve momentos que me parece que houve um desprestígio total à decisão judicial. Sequer cumpriram na sua face elementar. E agora se restabelece no exagero, por outro lado. Então, mas aí é difícil o cidadão ver, né, porque um grande político, né, e nesse sentido. Mas me parece que, de novo, vamos ter um desgaste muito grande com essa variável. Sendo que, inclusive, o crime do qual foi acusado agora o presidente da República é um crime que justificaria a prisão preventiva dele, né? Na medida em que ele estava tentando subornar o Eduardo Cunha para evitar que o Eduardo Cunha fizesse a delação, né? Quer dizer, isso é uma típica motivação para prisões preventivas. E como o desembargador mencionou, existe uma imensa fatia aqui no Rio Grande do Sul, mais de 1/3 da população carcerária é presa provisoriamente. Sim. Automaticamente. Ao contrário do que se diz, essa história de que a polícia prende e o juiz solta, os juízes soltam muito pouco. Os juízes, na maioria das vezes, confirmam a prisão, né? Transformam a prisão em flagrante em prisão preventiva e os sujeitos ficam presos. Mas aí a gente pega casos nítidos em que isso deveria acontecer. Professor, a gente está acabando. Eu preciso só fazer essa pergunta para que as pessoas possam entender. O TRF4 ganhou uma luz muito grande por tudo que está acontecendo. Desembargador, dá para a gente pelo menos entender por que o juiz Sérgio Moro tem proferido suas sentenças e o TRF4 tem dado mais rigor a essa sentença, ou seja, a análise, na verdade, parece ser mais rigorosa e as penas mais duras. Por que isso tem acontecido de uma forma técnica para a gente poder entender? Há mais rigor na análise? Eu não posso adentrar nos casos concretos, né? Nem na análise. Os processos que são julgados são submetidos a uma turma de 3 desembargadores. Mas já houveram decisões pontuais agora, né, que alteraram. É a compreensão do juiz, né? Ele tem se caracterizado por uma posição bastante dura, né? E o tribunal tem mantido essa linha. Mas agora houve já um debate nessa questão da delação diferenciada. Então, eu não posso adentrar, fazer juízo sobre isso, porque é vedado a nós manifestar processos de outros colegas, porque eles estão em curso. Mas eu creio que os colegas deverão, e tem outras instâncias, analisar com toda a cautela da prova. A questão, eu acho que nós precisamos é ter serenidade e evitar que esses institutos, que são caros para o Estado Democrático de Direito, da presunção da inocência, do contraditório, né, da própria prisão preventiva, agora esse Instituto Novo da Delação, sejam bem aplicados, mas sempre com a prova no caso concreto. Né? Porque, inclusive, o tribunal, veja bem, do ponto de vista depois da prova, é a instância mais importante. Né? Os tribunais superiores já ficam muito limitados em examinar isso. Mas é um momento também de muito destaque, mas eu creio que, volto àquilo que eu disse, temos que ter muita serenidade, falar mais para dentro do processo,
porque justamente o que a sociedade espera é que nós não sejamos um retroalimentador de conflito, e sim sermos o pacificador nessas crises, ainda mais quando envolve os poderes políticos, e procurar, dentro da capacidade técnica, mas também com a limitação humana, proferir decisões para melhor aplicação da justiça. Muito bem, olha, eu quero agradecer. Tem espaço para a gente descontrair um pouquinho? Eu sei que o assunto é sério, o assunto é pesado. Quero agradecer a presença do desembargador, seja sempre bem-vindo. Muito obrigado por atender o nosso convite. A gente sabe que tem muito trabalho a ser feito. Professor, o senhor está aqui do lado e a última pergunta é, eu faço a última pergunta ou não? Aqui tem hierarquia, tem um rito aqui e eu obedeço. O diretor do programa, Guilherme Roquette, faço a última pergunta ou não, Guilherme? Fico à vontade? Ele então quer tá saber bom. qual é a questão. Qual o gabarito da prova de introdução ao estudo do direito de hoje? Guilherme Roquette, que é jornalista e atualmente cursa aqui na Universidade Luterana do Brasil, né, o curso de Direito, é aluno do professor. Eu juro, tá aqui, ó, posso mostrar? Eu tá tinha aqui, pensado ó. nisso. Aqui a última pergunta. Qual o gabarito da prova de Espero que não introdução ao judicialize essa questão. Pois é, e agora, o que eu faço? Eu vou encaminhar o TRF4 para ele dar a decisão final. Bom, espaço para descontração. Professor, uma boa aula, uma boa prova, Guilherme, professor. Espero que o Guilherme tenha feito a parte dele. Exatamente, né? E você, brasileiro, faça a sua parte também, porque a gente costuma agora olhar muito o poder legislativo, o poder executivo, também o poder judiciário. Todo mundo tem uma opinião para dar. Todos nós, brasileiros, se a gente quer acabar com a corrupção, a gente também, né, tem que fazer a nossa parte. Todo dia, respeitando uma fila, né, entre outras coisas. Pequenos exemplos. Pequenos exemplos. Não colando na prova. Não colando na... Com essa eu fecho a nossa conversa mais uma vez. Sejam sempre bem-vindos. Obrigado. Obrigado a você.